Nós estamos dando continuidade à série de exposições no livro de Êxodo. E nós chegamos no capítulo 30. Nós iremos do verso 1 até o final do capítulo 30 e vamos entrar 11 versículos no capítulo 31. Antes de fazer a leitura, orarmos e começarmos, um aviso aos pais, é muito importante. Se o seu filho não conseguir ficar quieto, se ele começar a chorar, gritar e tudo mais, nós pedimos que você, por gentileza, saia por aquela porta, faça esse contorno. Aqui tem a sala do choro, tá certo? Onde você e seu filho podem chorar juntos lá. Vocês vão acompanhar pela tela o culto, até ele se acalmar, aí você pode voltar e trazer, tá bom? Por mais que a gente esteja acostumado a choro de criança, criei 4 filhos, né? Acompanhando a criação de 4 netos, ainda assim fica difícil a gente se concentrar com o barulho das crianças. Então, a cota infantil aqui é pequena. Então, nós pedimos a você, os pais, que nos ajudem. E eu quero pedir também aos oficiais da igreja que, se virem porventura um pai, uma mãe que está aflito, não sabe como resolver ou segurar sua criança, então, só ajudar para poder sair e assim nós vamos continuar. Êxodo capítulo 30, do verso 1 até o capítulo 31, verso 11. Vamos orar? Nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe na pregação da Tua palavra, de que nossos olhos sejam iluminados para que vejamos as maravilhas da Tua lei. E pedimos que nós sejamos instruídos, edificados, saiamos consolados e fortalecidos desse encontro contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus tinha tirado o povo de Israel da terra do Egito, no meio de sinais, prodígios, maravilhas e grandes milagres. E Deus levou o povo, através do deserto do norte do Egito, até a península do Sinai, onde lá, no que se chama o Monte Sinai, Deus se encontrou com o povo. O povo todo ficou acampado na base do Monte Sinai e Deus desceu em glória sobre o monte. Chamou Moisés, que veio até ele, e Deus passou para Moisés, começou a passar para Moisés uma série de leis. As primeiras leis são conhecidas como os 10 mandamentos. Mas além dos 10 mandamentos, Deus deu outras leis também. Deu leis referentes à nação de Israel, que tinha a ver com coisas como herança, propriedades, uso do dinheiro, relacionamento com os vizinhos. Se você achasse um animal de alguém que estava perdido, o que fazer? A gente chama isso de lei civil, as leis que foram dadas para Israel enquanto nação. E Deus deu também as leis cerimoniais, que eram leis referentes ao culto a Deus. Deus tinha tirado esse povo do Egito para ser o seu povo, para lhe prestar um culto que lhe fosse agradável. E agora, no capítulo 30, nós estamos no meio dessas leis, dessas orientações a respeito do culto que Deus desejava que tivesse. Basicamente, Deus mandou Moisés preparar uma tenda, nós já vimos isso aqui, uma tenda bem grande, segundo determinadas medidas e um determinado material, e preencheu essa tenda com diversos objetos, todos eles tinham um significado específico. Se você fosse um israelita e fosse entrar naquele tabernáculo, que é chamado de a tenda do encontro, porque era lá que Deus vinha se encontrar com o seu povo, a primeira coisa que você veria seria o altar de bronze para o holocausto, onde os animais eram sacrificados. Passando mais um pouco, você encontrava a bacia de bronze, onde havia a lavagem das mãos e dos pés dos sacerdotes. Você entrasse mais um pouquinho, isso aqui você estava no átrio, tá? Lembra que o tabernáculo tinha 3 divisões. Tinha o átrio, onde as pessoas entravam e ficavam para participar do culto. Depois tinha o santo lugar, passando ali da bacia, você entrava no santo lugar, onde tinha de um lado a mesa com os pães da proposição, 12 pães representando as tribos de Israel. De outro lado, você tinha um candelabro, o menorá, de 7 braços, que representava a iluminação de Deus. E aí você entrava mais um pouco, ficava frente com o santo lugar, o santo dos santos,
e na frente tinha o altar de incenso, e por detrás do véu tinha o objeto, o utensílio mais importante, que era a arca de ouro, com o propiciatório, a tampa, onde tinham 2 querubins, voltados um para o outro, cujas asas se tocavam no meio da arca, do propiciatório, que era o local onde, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava com sangue para fazer expiação e pagamento pelo povo de Israel. Tudo isso era muito didático e era a maneira que Deus usou para ensinar o Evangelho à nação de Israel. Cada uma dessas coisas tinha um significado, e esse significado estava relacionado com a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Portanto, o Antigo Testamento, ele não é um livro velho, não é? Inclusive a gente usa o nome, eu não gosto do nome Velho Testamento, eu prefiro o nome Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é cheio da graça de Deus, do Evangelho, ele aponta para Cristo, e a gente deveria aprender a ler e amar o Antigo Testamento, porque o Evangelho está lá e serve de base para o Novo. Aqui nós vamos ver as leis que Deus está dando, a continuação daquelas leis referentes ao culto que Deus deu a Moisés, onde ele vai introduzir o altar de incenso, a bacia de bronze e mais alguns aspectos que eu queria ver com vocês nessa manhã, mercê de Deus. Vamos começar com a orientação para fazer o altar de incenso, capítulo 30, do verso 1 até o verso 10. Não vou ler todo, eu selecionei alguns versículos que se destacam. Verso 1, Deus disse a Moisés: faça também um altar para queimar incenso. Faça de madeira de acácia. Verso 3, revista-o de ouro puro. Verso 6, ponha esse altar em frente do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho. Arão queimará um incenso aromático sobre o altar cada manhã, quando preparar as lâmpadas o queimará. Verso 9, não ofereçam incenso estranho sobre esse altar, nem holocausto, nem ofertas de cereais, também não ofereçam libações sobre ele. Verso 10, uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez por ano, fará expiação sobre ele de geração em geração, é altar santíssimo ao Senhor. Bom, primeiro, Deus deu a Moisés as instruções para ele construir o altar de incenso. E são instruções bem específicas e bem detalhadas. A lição que a gente tira é que Deus cuida do seu culto. E Deus é exato na maneira como Ele deseja ser adorado. O princípio que nós tiramos aqui é aquilo que chamamos em teologia o princípio regulador do culto. Princípio regulador do culto. Esse princípio, ele diz o seguinte: nós só podemos no culto aquilo que Deus ordena. Deixa eu ilustrar isso para vocês. Quando houve a reforma protestante, uma das primeiras discussões que apareceu entre os protestantes era exatamente o princípio que haveria de guiar o culto que deveria ser oferecido a Deus. Exemplificando, vela no culto. Pode ou não pode a gente acender velas quando o culto começa? O pastor, o diácono vem, acende as velas aqui, fica acesa a vela durante o culto, quando termina o culto as velas são apagadas. Pode ou não pode? Resposta dos luteranos: pode, porque Deus não proíbe. Onde é que está na Bíblia proibindo a gente botar vela no culto? Resposta dos calvinistas: não pode, porque Deus não manda. Onde está na Bíblia mandando que no culto a gente tem que acender vela? Então, nós seguimos o segundo ponto, o segundo princípio, que é esse aqui. Só podemos no culto aquilo que Deus ordena. Nós não podemos criar formas, elementos de culto. Mas nós temos que seguir o que a palavra de Deus nos orienta. O altar, então, era para ser construído de acordo com as dimensões que Deus havia determinado. O propósito do altar era a queima de incenso sagrado, que nós vamos falar mais adiante. Era para ser feito madeira de acácia, não era qualquer madeira, tinha que ser madeira de acácia,
coberto de ouro, não era de prata, era de ouro, tinha argolas para ser carregado e era para ficar diante da arca que estava por detrás do véu que separava o santo dos santos. E era ali o local onde Deus viria se encontrar com o sumo sacerdote que representava o povo. Então, essas eram as instruções com relação ao altar. Também tem instrução com relação à queima de incenso. Não era qualquer pessoa que podia queimar incenso, não. Era somente Arão e os sacerdotes. Arão deveria queimar incenso 2 vezes ao dia, manhã e noite. O que é que acontecia? Arão já vinha para o tabernáculo 2 vezes por dia, para oferecer sacrifícios, sacrifício da manhã, sacrifício da tarde, para acender o menorá, de manhã acendia, de tarde ele apagava, e para queimar incenso. Ele queimava de manhã e queimava à noite. Essa era a rotina do sacerdote. E depois você tem a proibição do uso errado daquele altar. Você não podia usar aquele altar para queimar ofertas, você não podia usar para queimar um incenso que fosse diferente, era tudo muito milimetrado. Altar desse tipo de madeira, revestido desse tipo de minério, tinha que ser carregado dessa forma, o lugar específico é esse aqui, só quem pode administrar é o sacerdote, o incenso que era queimado ali, ele precisa ter uma receita especial, tudo isso confirma aquilo que eu estou dizendo para vocês. Nós só podemos cultuar a Deus da maneira como Ele determina. Deus é meticuloso com relação ao culto. Por isso que a gente estranha muito quando nós vemos no culto hoje, em alguns setores da cristandade, com coisas que nunca foram prescritas por Deus, nunca foram orientadas por Deus, e que são colocadas sob desculpa de tradição, de ser prático, pragmático, atrair as pessoas. O culto não é feito para isso. O culto é o momento do nosso encontro com Deus. E tem que ser nos termos de Deus e não nos nossos termos. Nós não podemos inventar maneira de adorar a Deus, mas estudar a palavra e ver quais são os princípios que nós temos ali. Aquele altar, aliás, Deus era tão santo que todos os móveis do tabernáculo precisavam ser purificados com sangue uma vez por ano no Yom Kippur, como eu já falei. A razão é que o altar era santíssimo ao Senhor, nosso Deus. Nós veremos o significado desse altar daqui a pouco, à medida que a gente prossegue. Então, essa é a primeira parte do capítulo 30. Segunda parte está do verso 16 ao do verso 11 até o verso 16. Deus diz a Moisés de onde viriam os recursos para sustentar o serviço divino lá no tabernáculo. Porque, convenhamos, olha o que é que Deus está mandando fazer. Ele está dizendo que tem que ter altar de madeira, coberto de ouro, tem que ter um sacerdote, tem que ter um incenso, tem uma série de demandas que implicam em finanças. De onde viriam os recursos para manter o serviço divino funcionando? É isso que vem logo em seguida, aqui do verso 11 em diante. O Senhor disse a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate por si próprio, quando você fizer a contagem. Verso 13. Todo aquele que for incluído na lista dará isso, 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Verso 15. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos. Verso 16. Você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e usará para o serviço da tenda do encontro, que é o tabernáculo. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui Deus orientando Moisés de onde viriam os recursos para a manutenção do serviço. E o princípio é muito simples. Todo ano se faria um recenseamento do povo, contagem do povo. E aí se separaria aqueles que tinham de 21 anos para cima. Essa era a idade em que eles entravam para o serviço militar, 21 anos. Então, faria a lista de quem no povo de Israel, das 12 tribos, tinha mais de 21 anos.
E esses, então, pagariam uma taxa, um imposto. Esse imposto equivalia a 6 gramas de prata, 6 gramas de prata. E aqui é dito que isso é a guisa de resgate do povo de Deus. O que é que isso significa? Todo o povo pertencia a Deus. Todo o povo pertencia a Deus. Era o povo que Deus conquistou para si quando tirou da terra do Egito. Israel estava lá, era escravo. Deus foi lá, tirou com poder e glória, fez daquele povo seu povo. Portanto, o israelita pertencia a Deus. Então, a rigor, ele deveria se envolver no serviço a Deus ou então ser morto, porque ser consagrado ao Senhor significava isso também, entrega total. Se não fosse ser usado, era como que um holocausto queimado por inteiro. Então o israelita tinha que fazer o resgate da sua própria alma. Ele tinha que pagar alguma coisa pela sua vida. E aqui está a maneira como Deus estabeleceu. Todos aqueles que chegam aos 21 anos de idade, daí para cima, eles têm que pagar, dar esse resgate, 6 gramas de prata, para que eles possam, então, ser livres para servir ao Senhor, servir nas suas atividades e assim por diante. E esse dinheiro, ele era para ser usado no serviço do santuário. É dessa forma que, a título de resgate, o templo seria, o tabernáculo seria mantido. É interessante aqui que ele diz que ricos e pobres darão a mesma quantidade. O rico não vai dar mais e o pobre não vai dar menos. 6 gramas de prata é o que está determinado, então é isso que deveria ser feito. É claro que vocês já perceberam que essa oferta pelo resgate da vida do israelita é um tipo, uma figura do sangue de Cristo, que é o preço do nosso resgate. É o preço da nossa vida, de forma que nós não somos mortos ou destruídos, mas podemos servir a Deus de todo o coração. Vou falar disso. Estou deixando muita coisa para depois, não é? Vocês estão vendo aqui. Mas vamos chegar lá. Bacia de bronze. Capítulo 30, verso 17 a 21. Deixe-me ler aqui para vocês alguns versículos. O Senhor disse mais a Moisés: faça também uma bacia de bronze com seu suporte de bronze para lavar. A bacia era uma bacia grande e ela ficava em cima de suportes de bronze. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e ponha água dentro dela. Ou seja, a localização era logo depois daquele altar do sacrifício. Como eu disse, o israelita entrava no tabernáculo, a primeira coisa que ele encontrava era o altar de sacrifício, e ali depois Moisés deveria colocar a bacia com água. Para que servia? Verso 19. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água para que não morram. Também quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés para que não morram, e isso lhes será por estatuto perpétuo a ele e à sua posteridade através de suas gerações. O local onde a bacia fica é significativo, porque ela vem depois do altar de sacrifício. Primeiro, o israelita oferecia sacrifício, o sacerdote oferecia sacrifícios para purificar o povo. Sangue era derramado. Em seguida, vinha a água que lavava simbolicamente dos pecados. Sangue e água. É assim na nossa vida também. Nós primeiro somos purificados pelo sangue de Jesus. Quando Deus nos justifica, Deus nos aceita como filhos e perdoa todos os nossos pecados com base no sangue de Jesus. E aí começa o processo de lavagem, de purificação, de santificação, onde nós vamos aprendendo a deixar o pecado e nós vamos aprendendo a adotar as virtudes cristãs, a fazer o que é certo. Dizer não para o pecado, dizer sim para Deus. Não para o velho homem, sim para o novo homem. Tudo isso é simbolizado pela bacia com água para lavagem, que vem depois do sangue. Primeiro o sangue, depois a lavagem de água.
Essa bacia, então, era para as lavagens cerimoniais dos sacerdotes, apontando para a purificação pela palavra depois do sangue derramado no altar. E aqui eu queria dizer uma coisa para você, eu queria que você prestasse atenção. Essa bacia, ela representa a limpeza diária. A limpeza diária. Mas ela vem depois do sangue. Você não pode pedir, você não pode ser santificado, você não pode ser cheio do Espírito Santo se primeiro o sangue não foi derramado. Esse é o princípio. Primeiro o sangue, depois a água e o óleo. Notam como a sequência é importante? A disposição dos móveis lá do tabernáculo significava isso aqui. O Espírito só vai onde o sangue foi primeiro. Não adianta você querer a purificação e a santificação do Espírito se você primeiro não resolver o problema dos seus pecados diante de Deus. Confissão de pecados, pedido de perdão, conforme 1 de João, capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Nota a mesma sequência, Ele é fiel e justo para perdoar sangue de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdão e purificação. Tudo isso já estava, essa lição de santificação, de antropologia, já estava presente no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, na disposição dos móveis, era uma lei permanente em Israel. Em seguida vinha o óleo para a unção. Próximo ponto aí é esse aqui. O óleo para a unção. Eu vou ler aqui do verso 22 em diante. Disse mais Deus a Moisés: Moisés, pegue as mais excelentes especiarias, mirra, cinamomo, cálamo, cássia, azeite de oliva. Verso 25. Disso você fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Esse será o óleo sagrado da unção. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os utensílios, candelabro, altar do incenso, altar do holocausto e a bacia com seu suporte. Gente, que coisa, né? Que detalhes. O culto no Antigo Testamento era muito complicado, né? Hoje em dia nós podemos louvar a Deus pela simplicidade do culto evangélico, porque todo esse simbolismo já se cumpriu na pessoa de Cristo. Permanecem os princípios, mas todos esses detalhes se cumpriram. Olha só aqui como Deus foi detalhista. Ele diz aqui que um perfumista habilidoso deveria preparar o óleo conforme a receita que ele entregou a Moisés. Ele deu a lista dos ingredientes. Olha, assim, 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 você vai fazer. E tantos litros disso, tudo isso está aqui detalhado por Deus. Para que servia esse óleo? Ele servia para ungir o tabernáculo e todos aqueles utensílios, a arca, mesa, candelabro, o altar de incenso, de holocausto e a bacia de bronze. Depois de ungido, o tabernáculo e os móveis, todos esses utensílios seriam santos, de forma que o que tocasse neles seria santo também. Naquele tempo, o óleo era usado para ungir determinados objetos, ungir a mobília para consagrá-los para o serviço a Deus. É diferente do uso que hoje é feito em algumas igrejas, em que as pessoas derramam óleo sobre a cabeça dos crentes, associado a promessas de prosperidade material, de libertação e cura. Eu contei essa história domingo passado, eu acho, ou domingo retrasado, mas eu vou contar de novo. Sabe aquela fazenda de amoras, eu não sei que fruta é, não, de morango, onde você pode colher a quantidade. Eu tive lá com minha família, que estava visitando o Brasil, meu problema de coluna não deixava que eu andasse muito, fiquei sentado lá num daqueles galpões, trabalhando no meu computador, passou uma família, me reconheceu, Pastor Augusto, e tal, e conversou e tudo, aí começou a falar de como ele era usado por Deus para milagres e tudo mais, apontou para o filho dele, dizendo, esse menino é um milagre de Deus. Eu mesmo fiquei bom da minha coluna, orando. Aí eu fui dar mel para urso, né?
eu disse, brincando, né? Você bem que devia orar por mim, que eu tenho um problema na coluna também. Ele levantou-se na hora, chamou a mulher, pôs a mão ali, todo mundo ao redor olhando e ele falando em voz alta. E eu disse, meu Deus, eu quero me esconder aqui, né? Esconder aqui. E ele orou e tudo mais, e vem com óleo para ungir, né? Eu disse, meu irmão, menos, né? Já orou por mim, as orações são suficientes, mas o senhor leva o olhinho para guardar. Está certo, eu peguei o óleo para guardar e tudo mais. Essa é a prática que é feita, né? O pessoal usa esse óleo, usa óleo para cura, prosperidade, unge carteira de trabalho, carteira de motorista, enfim, tudo para abençoar. Carteira de motorista para conseguir o visto, né? Então, unge isso aí e por aí vai. Gente, o óleo no Antigo Testamento era símbolo de consagração, purificação das coisas para o serviço de Deus. Não tinha nada a ver com as promessas de Deus de prosperidade e tudo mais, que foram feitas à nação de Israel e podem ser feitas para nós. O óleo servia para separar aquelas coisas de Deus. Por isso, reis eram ungidos com óleo, porque eles eram consagrados para o serviço de Deus. Sacerdote era, que nós vamos ver agora, juízes e algum outro oficial que servia, que trabalhava no serviço divino, ele era separado e consagrado para exatamente isso aí. No Novo Testamento, nós temos imposição de mãos. Quando alguém quer ser um pastor, um oficial, um diácono, então nós impomos as mãos sobre ele, separando para o serviço divino. Mas o óleo não tem mais uso no Novo Testamento, a não ser, de acordo com Tiago, capítulo 5, quando você está doente, em casa, não pode vir à igreja, você manda chamar o pastor e os presbíteros, que podem ungir você com óleo na sua casa, em nome do Senhor. Esse é o entendimento que algumas igrejas têm. E não é consenso entre os evangélicos, mas algumas igrejas entendem isso. Agora, culto para unção de pessoas, de objetos e tudo mais, isso aí não tem no Novo Testamento, pode ter certeza disso. O óleo significa outra coisa. Muito bem, e agora, por falar em unção, a unção de Arão, o irmão de Moisés, que era sacerdote, e seus filhos, que eram sacerdotes também, do verso 30 em diante. Você ungirá também Arão e os seus filhos, e os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. O verso 32. Não se ungirá com esse óleo o corpo de quem não for sacerdote. Não façam outro óleo semelhante da mesma composição. É o óleo santo e será santo para vocês. Quem preparar óleo igual a esse, e com ele ungir um estranho, será eliminado do meio do povo. Aquele óleo, né, o óleo serviria também para a unção dos sacerdotes na cerimônia da consagração. E somente os sacerdotes podiam ser ungidos com esse óleo. Era proibido usar receita para fazer óleo e ungir outra pessoa que não fosse o sacerdote. O castigo era pena de morte. Naquele tempo, no Antigo Oriente, as pessoas não tinham o privilégio que nós temos de tomar banho 2 vezes por dia, com exceção dos adolescentes, naturalmente, né, que não tomam banho. Mas, tirando os adolescentes, né, as pessoas já maduras, a gente toma banho 1 vez, 2, né, por dia. Mas naquele tempo ninguém tinha esse privilégio. Eram raras as pessoas que tinham acesso à água para fazer esse tipo de coisa. Então, o que é que elas faziam? Elas se ungiam com óleo. Óleo derramado sobre a cabeça, pelo cabelo, outras partes do corpo, e aquilo servia como perfume, para ninguém ver a suvaqueira, não é? Então disfarçava o mau cheiro, refrescava, porque não tinha banho, não é? Não tinha água, então, mas servia para refrescar também, e tinha o cheiro também, não é? Já falei do cheiro. Então, era muito usado isso, era prática no Antigo Oriente de hospitalidade, que quando alguém chegasse na sua casa, você lavava os pés da pessoa e ungia a cabeça dela com óleo. Fazia parte da hospitalidade do Antigo Oriente. Então, o que podia acontecer é o seguinte, o israelita entrava lá no santuário para cultuar a Deus, via o óleo que era usado para a unção, e ele dizia, rapaz, que receita maravilhosa, eu vou fazer a mesma receita para usar lá em casa. Se ele fizesse isso, ele iria ser apedrejado.
era pena capital. Ele não podia fazer isso, porque aquilo era exclusivamente de Deus. Era uma coisa santa para o serviço de Deus, não podia ser duplicado nem usado a serviço pessoal particular. Por quê? O óleo era símbolo do Espírito Santo de Deus. É assim que ele é interpretado no próprio Antigo Testamento e pelo próprio conceito de unção, ungir. Ungir com óleo, ungir com o Espírito Santo, aparece no Novo Testamento. Cristo foi ungido pelo Espírito Santo para realizar sua missão. Você sabia que a palavra Cristo significa exatamente isso? É uma palavra grega que significa, é um verbo grego que significa ungir. E quem é ungido é um Christos, ele é ungido, óleo derramado sobre ele, é isso que a palavra Cristo significa. Jesus, Cristo, significa Jesus, o Messias, aquele que foi ungido pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. E é ele, Jesus, quem derrama o Espírito, não sobre os sacerdotes apenas, mas agora sobre todo o povo de Deus. É esse o simbolismo do óleo, por isso que havia todos esses cuidados cercando a confecção e cercando também o uso do óleo. Vamos agora para o incenso. Que bom que a gente não vive no Antigo Testamento, né, gente? Olha quanta coisa. Mas tudo didático. O incenso, capítulo 30, de 34 em diante. O Senhor disse a Moisés: pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, e aí vem uma lista que eu não sei o que é. Estoraque, ônica, gálbano, só sei incenso puro. E com isso faça incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Verso 36, moa uma parte desse incenso, coloque diante da arca do testemunho, na tenda do encontro, onde me encontrarei com vocês. Esse incenso será coisa santíssima para vocês. Porém, o incenso que vocês farão, segundo a composição deste, não façam para seu uso pessoal, santo é para o Senhor. Quem fizer incenso igual a esse para o cheirar, será eliminado do meio do seu povo. Então, da mesma forma que o óleo era sagrado e só podia ser usado para o serviço de Deus, esse incenso da mesma forma. O incenso também era muito usado naquela época, não somente para questões religiosas, mas para questões pessoais. Espantava insetos, perfumava o ambiente e outras finalidades que eram próprias do tipo de clima e maneira de viver do Antigo Oriente. Hoje em dia não tanto. Mas naquele tempo se fazia assim. O que está proibido aqui é que o israelita, ao entrar no santuário, ele sentisse o cheiro daquele incenso que era preparado para Deus, e ele dissesse: que cheiro gostoso, eu quero isso na minha casa. E pegasse a receita e fizesse em casa aquele incenso. Não podia. Porque se ele fizesse isso, ele também seria apedrejado. O incenso era exclusivo para o culto a Deus. A fórmula não poderia ser usada para preparar incenso para uso pessoal, e quem quebrasse essa regra haveria de morrer. Gente, o incenso aponta para a obra mediadora de Cristo. O altar do incenso, aponta para a obra mediadora de Cristo, e o incenso para as orações dos crentes. Deixa eu tentar explicar isso para vocês de uma maneira bem gráfica. Eu disse que todos os móveis do tabernáculo, eles tinham um significado. Eles não foram colocados ali aleatoriamente, mas Deus tinha um propósito. Deus está ensinando o caminho da salvação. Está ensinando a respeito do seu Filho, Jesus, sua pessoa, sua obra. O altar do incenso, pelo que a gente entende, simbolizava Cristo e a sua obra. Cristo e a sua obra, perfeitos e completos, madeira de acácia, coberto de ouro. Era ali que era queimado o incenso. O que é que o incenso representa? A sua oração, a minha oração, a oração do povo de Deus. Onde é que eu estou vendo isso? No livro de Apocalipse, João tem uma visão de um anjo se aproximando de Deus, trazendo um incensário cheio de brasas, e dentro estão as orações do povo de Deus. E aquilo é oferecido diante de Deus como aroma suave,
lembra dessa expressão no Novo Testamento? O apóstolo Paulo usa várias vezes da nossa vida, que seja oferecida a Deus como aroma suave. Quando nós oramos com base na obra de Cristo, quando a fumaça do incenso queimado no altar sobe na presença de Deus, Deus cheira aquilo e Deus se agrada. É uma figura das nossas orações. As nossas orações são agradáveis a Deus e são aceitas diante de Deus se elas são feitas com base no altar de incenso, que representa Cristo e sua obra. Que figura maravilhosa, não é? Nada é sem razão e sem motivo no Antigo Testamento. Agora vem a pergunta, não é? Quem é que ia fazer tudo isso? Porque Deus mandou Moisés dar as ordens. Deus passou a receita para Moisés. Mas eu tenho certeza que Moisés não sabia fazer incenso e nem moer, não sabia fazer óleo e nem moer incenso. Tenho certeza disso. Alguma outra pessoa teria que fazer isso. E que é aqui que entra em cena os artesãos Bezalel e Aholiabe. Moisés precisa de Bezalel. Ele sozinho não podia guiar o povo de Deus, nem realizar a vontade de Deus. Aqui você tem um dos primeiros conceitos da Bíblia toda, de dom espiritual e de plenitude do Espírito Santo. É aqui que aparece pela primeira vez a expressão cheio do Espírito Santo. E é sobre um artesão para fazer incenso, para construir tabernáculo. Não é? Até para fazer isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Antes de ler aqui, já vou dar essa orientação, para que já trazer essa implicação aqui para a igreja. Tudo que nós fazemos para o serviço de Deus requer que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Você, por exemplo, trabalha ali no estacionamento, ajudando, bota aquele fraquezinho verdinho, né? E você fica orientando as pessoas onde elas vão estacionar. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, que vai chegar um cara chato e vai dizer aqui, mas eu quero estacionar aqui, e é a vaga do pastor. Brincando, não tem vaga do pastor aqui não. Entende? Algum problema vai surgir que você vai precisar estar cheio do Espírito Santo. Calma. Né? Às vezes acontece, a gente ouve, né, que um voluntário ele fica irritado, ou trata mal e tudo mais. Precisa estar cheio do Espírito Santo, que nós estamos lidando com gente. Não é? Então, até no estacionamento você precisa. Está trabalhando na cozinha, vai ouvir reclamação, ficou faltando sal, está pouca comida. Precisa estar cheio do Espírito Santo. Trabalha na mídia, tem que ser cheio do Espírito Santo para expulsar os demônios que ficam lá naqueles aparelhos e não deixa a gente falar. Né? Aquela briga toda ali. Aquilo ali, segundo interpretações aleatórias, é endemoniado. Tem demônio para isso aí. E você precisa estar cheio do Espírito para mandar sair em nome de Jesus. Tudo que a gente faz, pregar, ensinar o povo de Deus, falar para as crianças, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Vamos ler o texto? Êxodo 31, do verso 1 em diante. O Senhor disse a Moisés, eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata, bronze e lapidação de pedras de engaste, entalho de madeira, todo tipo de trabalho artesanal, e escolhi Aholiabe para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que eu tenho ordenado. Deus chamou diretamente essas pessoas, encheu do Espírito Santo. Então, Bezalel é o primeiro homem na Bíblia de quem é dito que ele estava cheio do Espírito Santo. Claro que Moisés tinha o Espírito de Deus, mas a expressão cheio do Espírito Santo, que aparece no Novo Testamento, ela aparece pela primeira vez na Bíblia aqui. Deus encheu esse homem do Espírito Santo e com isso lhe concedeu habilidade para fazer todos esses móveis, o incenso e o óleo, conforme a prescrição que Deus havia dado. Além dele, Deus também deu habilidade a vários outros artesãos para fazer tabernáculo, arca, tampa da arca, mesa, candelabro, já falei, o altar de incenso, o altar do holocausto, bacia de bronze, roupas, óleo da unção, incenso perfumado, tudo isso devia ser conforme as orientações dadas por Deus.
O que é que Deus queria ensinar o povo de Israel com tudo isso? A pergunta é essa, não é? Deus, por que essas leis? Por que essa meticulosidade? Por que essa exatidão? Não é? Devia ser um negócio muito difícil cultuar a Deus no Antigo Testamento. O que é que Deus queria ensinar? Eu queria apontar aqui para vocês 2 ou 3 explicações a respeito disso. Primeiro, Deus queria ser adorado conforme as instruções, regras e mandamentos que Ele mesmo determinou. Entenda o contexto. Israel tinha saído da terra do Egito, onde durante 400 e poucos anos eles serviram os deuses do Egito. Deus os tirou e disse, vocês são agora o meu povo, eu sou o único Deus verdadeiro, os outros deuses, eles não existem, são falsos. Diante de si, a nação de Israel tinha a terra de Canaã. Eles estavam se preparando para atravessar o rio Jordão, entrar na terra de Canaã, que já era habitada por vários povos. E esses povos tinham os seus deuses, eles tinham os seus cultos. Por exemplo, o deus Moloque, que exigia que o cananeu oferecesse o seu filho mais velho em sacrifício. Nascia uma criança e era menino, era levado para o templo e lá tinha uma estátua de bronze de Moloque, com os braços assim, em fogo, esquentado o bronze, e a criança era colocada lá, e ela era assada viva, morria ali em sacrifício a Moloque. E outras coisas terríveis e bárbaras, razão pela qual Deus estava mandando Israel eliminar aqueles povos, que eram feitas nos cultos a esses deuses. Com isso aqui, com essa exatidão, com esse respeito e reverência pelas coisas de Deus, Deus está dizendo aos israelitas, vocês são o meu povo. Vocês não devem seguir as práticas desses povos para onde vocês estão indo. Vocês não devem se misturar com eles. Vocês não devem adotar a prática deles. É assim que eu vou ser adotado. Não me adore como se eu fosse Moloque, Renfã, ou qualquer um dos deuses dos moabitas, dos amonitas, dos amorreus, cananeus. Não, eu sou o Deus que tirei vocês da terra do Egito. Sou o único Deus verdadeiro, é assim que vocês vão me adorar. Não se deixem levar por isso. É isso que Deus queria ensinar para eles. E o que é que isso significa para nós hoje? O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Nós só podemos cultuar a Deus da maneira como Ele ensinou. O que é que Ele ensina? Quais são os elementos de culto que Deus nos traz na sua palavra? Que o culto a Ele tem que ser orações, leitura da palavra, ensino da palavra, louvores, recolhimento de ofertas, é só isso, não tem mais nada. Não tem samba, não tem teatro, não tem apresentação, nada, não tem nada disso. O culto é simples, é somente isso que a gente encontra no Novo Testamento. É somente isso que a gente encontra no Novo Testamento, a simplicidade do culto. Então, primeiro ponto que eu quero trazer aqui como lição, o que é que Deus queria ensinar para os israelitas é, vocês vão me adorar na maneira como eu determinar. Vocês não podem criar culto a Deus. Segunda coisa, Deus queria ensinar aos israelitas que as coisas referentes ao culto e à pessoa de Deus eram santas, eram santíssimas. Vocês viram o cuidado. Quem não fizer de acordo com o que está escrito, pena de morte. Isso aqui só pode ser usado pelo sacerdote. Tudo tem que ser purificado com sangue. Todos aqueles utensílios dentro do tabernáculo tinham que ser purificados com sangue. Moisés tinha que aspergir. Depois tinha que ungir com óleo. Então, tudo isso mostra que as coisas de Deus, o culto a Deus, é uma coisa séria. É uma coisa santa. Nós não viemos para cá para sermos entretidos. Nós viemos para cá para louvar e adorar o nosso Deus e ser instruído na vontade dEle de acordo com sua palavra. Minha função como pastor não é entreter vocês, fazer vocês se sentirem bem, num clima maravilhoso como está hoje, feliz da vida, é um dia de domingo, sair da igreja alegre, feliz e satisfeito, que saiam da igreja felizes, alegres e satisfeitos, mas pelo menos corrigidos, disciplinados, educados, transformados pela palavra de Deus. Essa é a minha função, ensinar a Bíblia para vocês. A função do pastor não é ficar contando piadinha, história, fazendo vocês morrerem de rir com uma série de coisas, não. Embora o humor, se usado direitinho, ele pode ser proveitoso. Mas é essa a minha missão, é exatamente fazer isso aí. O pastor tem que pregar a palavra de Deus, porque o culto a Deus
envolve as coisas de Deus, é coisa santa, é coisa que deve ser feita com admiração, entrega e santidade. Isso quer dizer que hoje a gente deve participar do culto de todo o coração e engajado. Toda vez que você está aqui no culto, ou cultuando a Deus em outro lugar, e você está cantando, e o seu coração não está naquilo que você está cantando, então isso é uma profanação do culto a Deus. Se você está aqui, ouvindo a palavra de Deus, mas seu coração está fechando os negócios de segunda-feira da sua empresa, você está profanando o nome de Deus também. Porque tudo é santo, tudo é separado, é sério, é sério. E nós precisamos de igrejas sérias hoje em dia, especialmente no ambiente em que nós estamos, cidade de Orlando, com toda essa imigração, essa miscigenação. Muitos de vocês vieram de igrejas onde o culto é uma verdadeira bagunça, gira em torno de prosperidade, levantamento de recursos, diversão, apresentações e tudo mais. Eu estou feliz que a gente tem esse alvo de ser uma igreja que adora a Deus segundo os princípios bíblicos. E isso é que eu entendo que a gente pode aplicar para nós. Outra coisa que é importante aqui, mesmo para fazer coisas para o culto que parecem materiais, os israelitas precisavam estar cheios do Espírito Santo, como a Oliabe e o outro que ele foi chamado agora, que o nome me escapa, né? Um nome que não é conhecido, né? Você pode usar para o seu filho, por exemplo, se você for. Bezalel. Fico tentado a dizer Beleléu, mas não pode. Aplicações práticas, gente. Diante disso tudo, eu falei o que é que Deus queria ensinar aos israelitas, mas e eu? Né? Eu aqui, morando em Orlando, no ano 2026, janeiro, como é que tudo isso aqui me afeta? Será que afeta? Afeta sim. Olha que lições práticas a gente pode tirar disso aqui. Primeiro, aprenda a apreciar o Antigo Testamento. Olha quanta coisa a gente pode tirar de um capítulo de Êxodo. Teologia, culto, vida, consagração, o ser de Deus, a sua maneira de servir a Deus. Aprenda a apreciar o Antigo Testamento. Tem muitos crentes que acham que o Antigo Testamento não tem mais validade para nós hoje. Particularmente tem uma linha que, usando o chavão, Jesus é a chave hermenêutica, só considera como sendo de Deus aquilo que no Novo Testamento fala de amor e de simplicidade e tudo mais. O Antigo Testamento não cai dentro desse padrão e é considerado antigo. Vocês sabiam que uma das razões pelas quais a igreja correu para determinar o cânon do Novo Testamento foi o ministério de um homem chamado Marcião. Ele foi o primeiro a dizer o seguinte: canônico e inspirado são somente o Evangelho de Lucas e algumas das cartas de Paulo. Todos os outros livros da Bíblia, eles não são inspirados por Deus. De onde ele partiu disso aí? Ele dizia que o Deus de Jesus era amor. Mas o Deus do Antigo Testamento era um demiurgo, era o nome que ele usava. Um Deus mau que mandou matar nações inteiras, mandava fazer guerra. O Deus de Jesus é diferente. Então ele fez a separação do Deus do Antigo Testamento e o Deus de Jesus, que era amor. E com base nisso ele disse, os livros que falam de amor e falam de graça e misericórdia, esses são inspirados por Deus e o resto não é inspirado por Deus. Isso aí estamos falando do 3º século depois de Cristo. E depois disso, muitos outros apareceram para dizer o que é inspirado ou não, e geralmente o Antigo Testamento é colocado fora. Vocês viram a tolice desse tipo de procedimento. A palavra de Deus, ela é toda inspirada por Deus. Como Paulo diz lá, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura, ele está se referindo ao Antigo Testamento, é inspirada por Deus e útil. E vocês viram hoje uma dessas utilidades, como é pedagógico para nos ensinar a respeito de Cristo e da vida cristã. Então, primeira questão prática para você. Você vai sair daqui com isso. Eu tenho que aprender a amar o Antigo Testamento, ler o Antigo Testamento, não somente o livro de Salmos, mas ler outros livros do Antigo Testamento, porque tudo aponta para Cristo.
Segunda aplicação prática, valorize o culto público. Veja o trabalho que Deus teve para instituir o culto. Isso significa que Deus valoriza o culto, que Deus deseja que nós o adoremos em espírito e em verdade, como Jesus iria dizer séculos depois, Deus é espírito e importa que os adoradores adorem espírito e verdade. Ele busca adoradores que o adoram dessa forma. Deus procura adoradores, Ele quer se encontrar conosco, Ele quer ter esse encontro conosco. Então valorize, venha todos os domingos, com sua família, com seus filhos, cultuar a Deus. E é claro, não somente no dia do Senhor, que é o culto público, o mais importante, mas durante a semana também, em casa, quando tem oportunidade, cultue ao nosso Deus. Quer mais uma aplicação prática? Contribua para a manutenção do serviço divino. Isso, Deus nos deu o privilégio de, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, nós sustentemos a obra de Deus. Quer outra aplicação prática? Cristo é o centro do culto. Quando você vier, se você me pergunta, pastor, o que é que eu deveria ter em mente quando eu venho cultuar? Digo, a pessoa de Cristo. Procure ver Cristo na música, procure ver Cristo nas orações, procure ver Cristo na pregação da palavra e em tudo mais que é feito aqui. Por isso também, agora virando para o outro lado, o culto todo deveria falar de Cristo. As orações deveriam ser ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito. A pregação tem que apontar para Cristo de alguma maneira. Os louvores, eles não podem ser louvores tipo coaching, não é? Dizendo, irmão, olha para dentro de você, tem forças, um dia você vai estar em cima, você vai estar tendo vitória daqueles que estão lá embaixo, que zombaram de você, né? Vingança tem sabor de mel e esse tipo de coisa assim. Não, os hinos, eles têm que apontar para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, focando na pessoa de Cristo Jesus. Esse deveria ser o critério para que um hino fosse cantado na igreja ou um louvor fosse trazido para a igreja. Porque às vezes as músicas, elas não falam nada de Cristo, elas não transmitem nada, eu não aprendo nada a respeito de Deus. Melodia é bonita, engajante, mas não é esse o propósito do louvor. O propósito do louvor é nos edificar e nos levar mais próximo para a palavra de Deus. Portanto, quando você vier cultuar, lembre disso, eu vou me encontrar com o Senhor Jesus, junto com meus irmãos, publicamente, como Ele quis. Terminando, culto é aproximar-se de Deus, purificado pelo sangue de Cristo, lavado pela palavra e ungido pelo Espírito. Essa é a lição dos móveis e dos utensílios do tabernáculo. Amém? Vamos ficar em pé. E nós vamos orar. Já convido os irmãos do louvor a vir à frente. Vou esperar que eles cheguem, para que eles também possam participar da oração. Isso é outra coisa, me lembrei agora, né, que eu não gosto também quando, por exemplo, eu vou orar, aí o tecladista... já viram isso? Né? Se a música é boa, ele vai prestar atenção, o povo vai prestar atenção na música e não na minha oração. E se for ruim, eles não vão prestar atenção em nada. Então é melhor não ter, não é? Silêncio, a gente ora com simplicidade, não tem esse negócio de misticismo músico aí. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de te adorar, de te servir. Nós queremos te oferecer um culto puro, um culto que seja agradável a ti como aroma suave, que sobe até as tuas narinas para o teu deleite. Pedimos que o Senhor nos perdoe quando temos errado, pedimos que o Senhor nos guie em tudo que fizermos, para o louvor da tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém.